Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Hoffman. Esse é o nosso curso Desvendando a Banca CA. E hoje a nossa aula será ainda sobre fonemas, tonicidade e notações léxicas. Tudo bem? Estão todos convidados, espero que gostem. Vamos lá. Senhores, como essa matéria cai na nossa prova? Olha aqui hoje dá. Nós estamos ainda no tópico fonemas, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar tonicidade e notações léxicas, bem? Basicamente, a notação léxica que adora cair na nossa prova é o famoso hífen, tá? Mas eles podem cair, vamos trabalhar. Próxima aula, a gente vai trabalhar a acentuação gráfica. Estão convidados, bem? Hoffman, como essa questão cai na prova? Olha, vamos ver aqui. Tonicidade. Assinale a opção que todas as palavras sejam paroxítonas, oxítonas ou proparoxítonas. Olha, retirada do acento acarreta mudança de classe gramatical. Todas as palavras devem receber necessariamente acento gráfico. Vamos ver essa questão também. Opção em que, passando para o plural, a palavra perde o acento. Opção em que há acento gráfico de forma verbal, de forma de classe gramatical ou de timbre. Tá? Acento gráfico e acento tônico e o uso do hífen. Por que não o uso do apóstrofo também? Bom, vamos lá. Esta questão aqui, senhores, é uma questão que eu recentemente no EAOF, tá? Uma prova também do OCA. Ao final da aula nós vamos resolver, tá bom? Para resolver a questão, nós devemos ter conceitos de tonicidade, de separação silábica, de ortografia e outra de acento. Tudo bem? Hoffman, vamos lá. Notações léxicas. O que são notações léxicas? São sinais gráficos que se juntam às letras, geralmente para lhes dar um valor fonético especial e permitir a correta pronúncia dessas palavras, tá? São todos esses aqui, todos esses sinais, olha, o acento agudo, que é a palavra pé, o acento circunflexo da palavra avô, o acento grave, que indica a crase, o tio, nasalizador, o cedilha, ao C, para mudar o fonema, o apóstrofo, supressão de letra, e o hífen, usado para separar sílabas, né? Ou em palavras compostas. Tudo bem? Lembrando, nós só temos 3 acentos gráficos, que é o agudo, o circunflexo e o grave. Tá? Esses 3 acentos, Hoffman, são notações léxicas? Sim, são, mas acentos são só esses 3. Eu não posso falar que o tio é um acento, tá? Eu não posso falar que a cedilha é um acento, de forma alguma. Memorizado isso aí? Vamos lá. Agora vamos falar de sílabas, senhores. Sílabas. Como é que funciona? Eu tenho uma sílaba tônica, que é aquela que se prolonga quando eu chamo a palavra, né? Quando eu falo o quadro, o quá se prolonga, não é assim? O Ricardo, o K é mais forte. A sílaba tônica é aquela que se prolonga, tá? Não tem como errar isso aí, pessoal. Café, que se prolonga, sim? Só que, para resolver essa questão, nós temos que olhar o seguinte, não há só sílaba tônica. As que sobram, eu chamo de sílaba átona, que às vezes pode ser átona pretônica e átona subtônica, pós-tônica, perdão, e a sílaba subtônica, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que olhar, pessoal, a palavra, ela é primitiva ou ela tem prefixo e sufixo, chamado palavra derivada? Se a palavra for primitiva, aí fica fácil, olha, sílaba tônica de montanha, ou montanha, montanha é a sílaba tônica. O que sobra, antes ou depois, eu chamo de sílabas átonas. Fácil, né? Agora, quando a palavra é derivada, é o caso de facilmente. Olha, Hoffman, a palavra facilmente vem da palavra fácil, não é assim? E a palavra heróizinho vem da palavra herói. Então, são palavras derivadas. Nesse caso, eu tenho que olhar qual que é a sílaba tônica da palavra primitiva. Aqui do fácil é o fá. Só que a sílaba tônica de facilmente é o men. Facilmente, sim? Então, ó, o que era a sílaba tônica na palavra primitiva, eu chamo de sílaba subtônica. Não esqueça. Ó, e as que sobram são átonas. Só que essas átonas agora têm outro nome, átonas pretônica e átonas pós-tônicas, ou seja, antes da sílaba tônica, pretônica, depois pós-tônica. Fácil, né? A mesma coisa para heróizinho, ó.
A sílaba tônica em herói é o rói. Só que em heróizinho, o heróizinho é o zi. Então, a sílaba tônica em heróizinho é o zi. E as demais são o quê? São átonos. Só que na palavra heróizinho tem um urói, que era a sílaba tônica da palavra menorzinha, da palavra primitiva, não é? Então, o urói eu vou chamar de subtônica. Não esqueça esse nome, subtônica. Então, que era a sílaba tônica da palavra primitiva, tá? E as demais são átonas. As que vêm antes da sílaba tônica, pré-tônica. Depois da sílaba tônica, átonas, pós-tônicas. Melzinho, né, gente? Não tem como errar isso na prova. E já caiu. Bom, vamos continuar. Agora vamos lá. Qual a diferença, Hoffman, em acentuação gráfica e tônica? Tônica é fonética, aquilo que eu escuto. A gráfica são os acentos, para demarcar determinadas sílabas tônicas de acordo com as regras de acentuação. Não é? Então lembre-se disso, tá? Vamos lá. Além disso, Hoffman, existe também um acento tônico chamado de insistência. De vez em quando isso acontece, uma questão que já quer anunciar também, tá? Você já deve ter percebido que em alguns textos, para marcar o sentimento de algum personagem, há uma letra que se prolonga graficamente. Olha esse caso aqui, ó. Me salva, estúpido. Foi uma noite maravilhosa. Perceberam? Uma letra se prolonga, normalmente é a vogal. Quando isso ocorre, eu falo que é um acento tônico de insistência. Insistência. Marcar emoção. Tá? Agora, esse acento tônico é interessante. Ele nem sempre recai sobre a sílaba tônica. Qual a sílaba tônica aqui de estúpido? Tudo bem, que é o tu. Então, prolongou um tu. Só que a sílaba tônica de maravilhosa é o lhó. Só que a que se prolonga é o mar. Olha que interessante. Então, nem sempre é a sílaba tônica, tá? Então, entenderam o que é um acento tônico de insistência? É de olho. Vamos lá. Macete para achar a sílaba tônica que eu já falei, é só prolongar a palavra. Não é isso mesmo? Como se fosse o nome próprio, o nome de uma pessoa. Está lá no outro canto da sala, vocês têm que gritar o nome da pessoa. Como se fosse, olha, o pátio, o cadeira, que se prolonga a sílaba tônica. As demais são átonas. Tudo bem. Agora, quanto à posição da sílaba tônica. Na língua portuguesa, só existem 3 posições possíveis. Preste atenção. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Tudo bem? Olha só, quando a última sílaba é a tônica, é oxítona, a penúltima, paroxítona, e a antepenúltima, proparoxítona. Agora, vamos pegar um exemplo aqui, senhores. Olha a palavra aqui, alcoólico. As pessoas pronunciam alcoólico, alcoólico, marcando a sílaba tônica na pronúncia como có. Vamos separar alcoólico. Olha só, letras iguais se separam. Sim? Interessante. Eu só posso ter 3 posições possíveis para a sílaba tônica. A última, a penúltima e a antepenúltima. Se eu falar alcoólico, estou falando que a sílaba tônica é o có. Essa sílaba tônica não existe na língua portuguesa. Então, o acento é aqui, ó, alcoólico. A pronúncia isso é alcoólico. Interessante, né? Mas quase todo mundo fala de forma rápida. Não é? Perceberam, então, a maldade? Eu tenho a última, penúltima e antepenúltima como possíveis sílabas tônicas, tá? E olha só, essas sílabas tônicas têm outro nome também, tá? A sílaba tônica, quando ela é proparoxítona, nós chamamos de palavra esdrúxula. Bom, a sílaba oxítona é chamada de sílaba aguda. E a paroxítona é uma sílaba grave. São outros nomes que eu posso dar. A paroxítona, oxítona e proparoxítona. Tudo bem, gente? Cuidado. Só que há palavras que só têm uma sílaba. São chamadas monossilábicas. Assim, monossílabo tônico tem sentido próprio na língua, e monossílabo átono, que são palavras que precisam de outra para ter sentido, como as preposições. Em, por, bem, com. Então é o seguinte, a monossílaba, ela não é chamada de oxítona, né, gente? Então, põe isso na cabeça aqui, olha. Café é oxítona.
Fé não é oxítono. Fé é o quê? Monossílaba. São duas regras de tonicidade diferentes. Não esqueçam isso. Bom, café oxítono, fé monossílabo tônico. Isso é tonicidade. Tranquilo? Vamos lá. Só que algumas palavras têm uma pronúncia muito duvidosa, né? Não tem regra para isso, gente. Infelizmente, memorizar. Nesse quadro aqui, eu coloquei para os senhores as que mais caem em prova. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são as oxítonas que mais caem em prova? Não pode esquecer. É Nobel, Novel, Novel, Novato. Condor, cateter e ureter. Não é catéter nem ureter. Por favor, não é isso. Vocês despencam, então. Não é. A palavra não é ruim, não é uma sílaba só, não é monossílaba, é in, sílaba tônica in. Mister, isso é importante, isso é mister, não é mister do inglês, é mister, oxítono. Bem, Hoffman, quais são as paroxítonas que mais caem no CA? Vamos lá? Boêmia, não é boemia. Barbárie, não é barbarie, não é bárbare. Pessoal, essa aqui não cai, tá? Essa aqui despenca. Não é rúbrica, é rubrica, assinatura, rubrica. Tudo que termina em ancia tem a sílaba tônica si. Cartomancia, quiromancia, melancia, tá bom? Pudico. Ah, ele é muito pudico, ele é muito tímido. Avaro, ele é muito sovino, ele é muito pão duro. Um dia aziago, um dia gorento, um dia triste. Aziar, isso está errado, tá? Então, um dia aziar. Bem? Maquinaria, não é maquinária. Maquinaria, não é maquinário, é maquinaria. Tudo que tem tropo é paroxítono, tropo, filantropo, misantropo, tudo bem? Celtibero, não é celtíbero, é celtibero. E decano, essa palavra já caiu no CA, é decano, é o mais antigo, é o mais velho, né? Mais experiente, decano, não é décano. Tudo bem? Proparoxítonos, quais são as que mais caem no CA, Hoffman? Íntere. Nesse íntere, naquele período, nós estávamos conversando. Ariete, não é ariete. Amálgama, já caiu no CA, tá? Levedo, da cerveja, não é levedo, é levedo. Alacre, alegre. Crisântemo, não é crisantemo. Tudo que tem tipo é protótipo, cariótipo, é sempre proparoxítono. Bímano, não é bimano. Quadrúmano, não é quadrumano. Zênite, não é zenite. E ímprobo, que é improvável. Ímprobo, proparoxítono. Tudo bem? Não esqueçam essas palavrinhas que adoram pronunciar. Elas têm uma pronúncia duvidosa. Bom? Tudo bem. Outra questão que pode cair na prova, senhores, é o seguinte. Palavras que, quando perdem um acento, mudam alguma coisa. Ou muda a tonicidade, muda o acento grave, muda a posição da sílaba tônica, muda a classe gramatical. Vamos ver isso aí? Olha que interessante. A palavra secretária, paroxítono alternado em tom, é o quê, gente? Paroxítono. Quando eu falo secretaria, paroxítono também. Perdeu o acento. Quando perde o acento, muda a posição da sílaba tônica, que antes era o tá, agora é o uri, né? E outra, muda também o sentido da palavra. A classe continua a mesma, é a secretaria e a secretária, substantivos. Então tem que olhar sempre, gente, olha só, classe gramatical, o encontro vocálico e a sílaba tônica. O que mudou aqui? A posição da sílaba tônica, não é isso mesmo? O que mais? A classe gramatical não mudou, e o encontro vocálico aqui também mudou. Ó, secretaria e ato. Aqui, secretária e ato de tom. Muda também o encontro vocálico. Não é? Interessante isso aí, pessoal. Mágoa, magoa. A mágoa é um substantivo. Magoa é um verbo conjugado, ele magoa. Perceberam? Além disso, mágoa tem, é o quê? De tom. Magoa tem hiato, goa. Então, a posição da sílaba tônica, que era o má, passou a ser o. Então, quando eu transformo de mágoa para magoa, muda tudo. Perceberam? Vamos lá. Polícia, substantivo, policia, verbo.
que mais? O ditongo cia vira hiato, cia. A sílaba tônica li vai para a sílaba tônica si. Interessante isso aí, né, pessoal? Cuidado. Então, tem que, ó, faço a mesma coisa com revólver, história e fluido. Esse fluido que adora cair em prova, não é? Fluido é um verbo, é o participio do verbo fluir. O líquido havia fluído. Agora, fluido é um substantivo, é o líquido. O fluido sujou o tapete. Perceberam? Muda tudo também. Bacana, pessoal? Dê uma olhadinha também depois, tente observar esses outros exemplos que eu passei aqui. Então, a retirada do acento, que deixa uma palavra existente na língua portuguesa, pode mudar a coisa, tá? Vamos lá. Outra coisa interessante, algumas palavras que perdem um acento quando são flexionadas no plural. Quando a palavra termina em N, ela tem dois plurais. Exemplo, eu falo abdômen, né? Eu posso ter abdômenes ou abdômenes. Então, quando ela termina em N, ela tem acento. Ela foi para o plural, ela perde o acento, que é abdômenes. Só que posso falar também abdômenes, com acento, para o paróximo. Mas, considerando isso aqui, que é uma palavra de dupla grafia, não é? No plural, toda vez que tiver N no singular, vai perder o acento plural. Bem, terminou com N, vai para o plural, perde o acento. Ó, hífen, hífens, pólen, pólens. Tudo bem? Outra coisa interessante também, plural de caráter, caracteres, e o plural de júnior ou sênior, perceberam que elas terminam em R? Eu vou ter ES, perdem um acento também no plural. Cuidado? Por isso aí. Palavras que necessariamente recebem um acento gráfico. Quando isso aparecer na prova, o que nós vamos ter que pensar? A palavra não existe sem um acento. Então, olha só, se eu tirar o acento de área, de pêsames e de pátio, fica uma palavra inexistente. Não existe areia, areia. Areia sim, areia não. Pesames não existe. Pátio não existe. Então, é uma palavra que necessariamente recebe acento gráfico. Muito simples, não é? Agora, quando eu tenho aqui, ó, secretária, tem, círculo, íntimo, essas palavras, se perderem um acento gráfico, elas existem, continuam existindo. O que olha? Círculo, circulo, íntimo, intimo, por verbo, por preposição, tem no plural, tem no singular. Essas palavras continuam existindo na língua portuguesa. Então, quando eu coloquei a palavra necessariamente, é porque a palavra não existe sem um acento. Nada? Agora vem um acento, famoso acento diferencial. O nome já fala. Diferencial, ele vai diferenciar duas formas que são grafadas de forma similar. Tá? Esse acento diferencial, senhores, antes da reforma ortográfica de 2009, era diferente. A palavra pera, por exemplo, tinha acento. A palavra polo tinha acento. Para tinha acento. Verbo parar, não é? Todos esses acentos foram, ó, pro beleléu. Não existem mais. Só se mantiveram esse quadro aqui é importante. Só se mantiveram esses aqui como acento diferencial. Isso aqui adora cair no Ceará. Então vamos lá. Vamos memorizar uma coisa aqui? Decore isso aí, pessoal. Hoffman. Por que pôde, por, tem e vem no plural da forma. Pessoal, decorando essa frase que nunca mais vocês vão errar. Hoffman, por que pôde, por, tem e vem no plural da forma? Só essas palavras mantiveram o acento diferencial. O porquê, junto ou separado. O que, o pôde, para se diferenciar de pode. O por, verbo, para se diferenciar de por, preposição. Tem no plural, vem no plural, porque eu tenho um tem e vem no singular. E a palavra forma, que pode ser grafada tanto com acento circunflexo, quanto sem acento. É a mesma coisa. Tá bom?
Então, preste atenção. Eu tenho 3 tipos de acento diferencial. Eu tenho acento diferencial de forma verbal. Lembrando que o acento diferencial é sempre acento circunflexo. O agudo foi para o beleléu. Tá? Então, olha, toda vez que eu tiver ter e vir no plural, eu tenho um acento diferencial de forma verbal. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Ele retém, eles retêm. Não sei o que é isso. Tá? O que mais? Acento diferencial de timbre. Timbre. Eu tenho forma de bolo e forma. Tá? Som aberto e som fechado. Mas eu posso usar ambos. Tá? Não há diferença de sentido. Eu posso falar a forma do bolo e a forma do bolo. Tanto faz. Essa questão caiu recentemente no É Off. Tá? Olha só. Acento diferencial de classe gramatical. Isso só ocorre com porquê e com por. Que o por sem acento é preposição, com acento é verbo. O porquê sem acento é uma conjunção e o porquê com acento é um substantivo. A gente vai ver isso em ortografia. Tá? E acento diferencial, gente, de tempo verbal, é só com pode. Porque o pode com acento é passado, pretérito. E o pode sem acento é presente. Então, olha que interessante. 4, na verdade, né? Eu tenho acento diferencial de forma verbal, de timbre, de classe gramatical e de tempo verbal. Tá? Também é um erro muito comum em redação, esse tem e vem, pessoal. Quando eu corrijo redações, eu vejo demais, tá? Esse quadro aqui, então, senhores, esse slide é de suma importância. Cai direto. Memorizem, tá? Acento diferencial. Trema. Opa, trema também é uma lotação léxica, não é? É uma lotação léxica. Só que o trema foi para o beleléu, em partes. Por quê? Nomes próprios ainda mantiveram o trema, tá? Então, olha, a palavra linguiça tinha trema, né? A palavra linguiça, por exemplo, ela tinha trema. Tá? E havia regrinhas de trema, né? Só que hoje a gente não precisa mais se preocupar com isso, pessoal. Por quê? Trema foi para o saco. Só se manteve em nomes próprios, como Miller, Milleriano, José Bitter. Então, se cair um nome estrangeiro na prova com trema, correto. Linguiça com trema não existe mais. Bem? Fácil. E cai, hein, gente? Vamos lá. Forma risotônica e arrisotônica. Tá? Lembre-se disso também. Questão que já anunciar. É o seguinte. Quando a sílaba tônica cai no radical, dentro do radical, eu falo que é uma forma risotônica. Fora do radical, arrisotônica. Isso vai ser bastante útil na nossa aula de estrutura e formação de palavras. Tá, pessoal? Olha só. Eu escrevo. O radical de escrever, escreve. É só tirar o E e o R. Então, se a sílaba tônica cair dentro do radical, eu falo que é uma forma risotônica. Olha, crê, aqui, olha, tu escreves, que você escreva, está dentro do radical. Então, eu falo que isso é uma forma risotônica. Agora, ele escreverá. Esse irá está fora do escreve, que é o radical. Então, eu falo que é uma forma arrisotônica. Fácil isso aí, não é, gente? Esquece não. Hoffman, como achar o radical de uma palavra? Nós vamos ter uma aula sobre isso. Tá? Para verbo é fácil. Só tirar o R e o E da forma infinitiva. Vamos lá. Agora vamos fazer aquela questão que eu prometi para os senhores lá no início da aula, né? Olha só. É aqui o desenho de um crânio, né? E perguntou, e colocou alguns verbetes aqui. Então vamos ver o que foi. É uma questão de VOF, tá? Vamos ver o que foi perguntado. Primeira questão. Termo parietal, quanto ao número de sílabas, é polissílabo. Vamos lá? A, ri, e, tal. Nós vimos na aula de separação silábica aqui, quando há uma dúvida no meio da palavra, e tem i, é só tentar duplicar esse i. Parietal. Tá certo. Quando isso ocorre, separa. Separa o i da próxima vogal. Tá? Então, isso aqui, gente, ó, é assim que se separa. Não é dessa forma aqui, ó. Parietal. Tá? Isso aqui é um caso de sinérese, é um fenômeno fonético, que a palavra original tem um hiato, só que algumas pessoas pronunciam como ditomo. Mas na escrita eu não posso separar assim, de forma alguma. Tá? Então, a palavra tem 1, 2, 3, 4 sílabas, ela é polissílaba. Então, a primeira está
E B. A divisão silábica está adequada em occipital, olha só, letras iguais se separam. Então, aqui, ó, teria que ser assim. Aqui está errado. A questão falsa. Bem? Para quem não sabe, isso aqui é assista a aula anterior, pessoal. O vocábulo crânio está grafado incorretamente. O correto é crânio. Não, o correto é crânio. Ruim. Falso. A palavra óssea, de acordo com a posição do acento tônico, é proparoxítono. Vamos ver? Ó. Certo. Só que, quando nós temos esse encontro vocálico no final de sílaba, eu posso fazer isso aqui também, ó. O, C, A. Então, eu posso falar que é tanto uma proparoxítona quanto uma paroxítona terminada de tom. É a aula de acentuação que nós vamos ver na próxima aula, não é? Nós já vimos em separação silábica que isso aqui é possível no Ceará. Algumas bancas não admitem isso aqui, ó. Bem, isso que é verdadeiro. Então, nós ficamos V, F, F, V, que é a letra A. Tá bom? É isso aí. Nossa aula termina aqui. Espero que tenham gostado. Beijo, até a próxima aula, senhores. Até mais.